Amém? Amém. Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Aqui a palavra de Deus fala: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E aos servos: faz isto, e ele faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu credes, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Até aí, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vemos a palavra do Senhor. É uma palavra que nos traz edificação, nos traz força para caminharmos na presença do Senhor. Aqui nesse versículo, aqui expressa a fé de um homem que não era judeu, um homem que não conhecia a Deus, não conhecia quem era Jesus, e um homem que andava nas práticas romanas. Ele era um romano, andava ali, os romanos adoravam vários deuses, ele tinha adoração a vários deuses, o deus Sol, muitos deuses eles adoravam. E nesse momento, esse romano tem o seu servo que está enfermo, com uma grande paralisia, que estava sobre a cama, e ali eu creio que ele ouviu falar de Jesus. Aquele centurião ouve sobre Jesus. E ali eu creio também que ele já tinha tentado várias coisas para se fazer em termos da enfermidade do servo, mas sem resultado, eu creio. E ali ele ouve falar do Senhor, e ele ali vai até o Senhor. Essa palavra também está em Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. E Lucas detalha mais essa palavra. Lucas fala que o centurião, antes de ir a Jesus, ele vai aos judeus. E ali ele clama aos judeus para que os judeus fossem falar com Jesus, porque o centurião não queria incomodar Jesus. Olha a humildade deste homem. Ele era um centurião, ele governava naquele lugar em Cafarnaum. Ele tinha cerca de 60 a 100 soldados que era comandado por ele. Ele tinha autoridade naquele lugar para prender, para soltar, para matar, para fazer o que ele quisesse ali naquele lugar. Ele tinha autoridade. Ele era uma autoridade ali em Cafarnaum. Mas aquele homem se chega até Jesus, vai até os judeus e fala com ele, clama aos judeus: Rapaz, me ajude. Fala com Jesus para ele curar o meu servo. E ali os judeus vai até Jesus, fala com Jesus. Jesus disse: Manda ele vir. E ele vai e se apresenta até o Senhor. Mas ali ele coloca o problema que ele estava ali com o seu servo doente. Ele coloca diante do Senhor Jesus. E Jesus disse: Não, eu vou curar ele. Mas ele ali na humildade, ele vendo que ele não era digno que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, entrasse na casa dele, porque ele era um romano. Ele não sabia o poder de Deus, ele não entendia quem era Jesus.
ele até não sabia o que Jesus podia fazer. E aquele homem se prostra diante do Senhor. Jesus diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu não sou digno disso. Mas diz só uma palavra, Senhor. Fala só uma palavra e meu servo será curado. E Jesus ali fica maravilhado de ver tão grande fé de um romano, um homem que não era judeu, um homem que não fazia parte de Israel, um homem que não fazia parte da família de Abraão. Mas aquele homem chega diante do Senhor, o Senhor diz só uma palavra. Só uma palavra que o Senhor falar, meu servo será curado. E Jesus se maravilha com aquele homem. E Jesus diz àqueles que estão com ele: nem todas Israel eu vi uma fé igual a essa. Imagine, um homem que não conhecia quem era Jesus, não conhecia a prática dos judeus, o que os judeus adoravam, ele não conhecia. Ele tinha outras práticas, ele não era daquele lugar. Mas eu creio que ali ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para poder se chegar até o Senhor. E ali o Senhor foi e glorificou o nome do Pai. Porque a palavra diz que Jesus diz: vai pelo teu caminho, que o teu servo será curado. E será feito como você quer. Como você falou, será feito. E a palavra diz que naquele mesmo momento que Jesus lança a palavra, o servo é curado. E como nós vamos obter uma fé dessa? Como nós vamos conseguir uma fé que maravilhe Jesus, que deixe Jesus maravilhado? Como vamos ter? O que vamos fazer para ter uma fé como essa, desse centurião? Será que nós podemos comprar a fé? Será que nós podemos exercitar, lutar, correr para ter uma fé dessa? Será que o esforço físico pode nos trazer uma fé dessa? Será que eu subir no monte, ficar 30 dias lá no monte, vai me proporcionar uma fé dessa? Será que eu me ungir de óleo vai me dar uma fé dessa? O que eu tenho que fazer para ter uma fé como essa do centurião? Senhor, diz só uma palavra. Só uma palavra que sai da tua boca, Senhor, meu servo será curado. Meus irmãos, nós temos que ter comunhão com Deus. Temos que expressar uma comunhão com Deus. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não temos como agradar a Deus se nós não tivermos fé. E como essa fé vai ser produzida dentro de mim? Como eu vou chegar a um patamar desse centurião? De um membro da minha família estiver doente e eu ali clamar a Deus: Senhor, só diz uma palavra, Senhor, que ele será curado. Como eu vou chegar a esse patamar? A palavra de Deus nos fala que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. É dessa forma que é formada a nossa fé. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo, nós vamos nos enchendo de fé. Não é eu que posso lhe dar fé, não é minha forma de pregar que vai lhe dar fé, é o que eu estou te falando. É a palavra que eu estou lendo e está saindo da minha boca. Esta palavra, a palavra de Deus, pode nos dar fé. Só isso pode nos dar fé. E a fé é gerada pelo ouvir da palavra. Quanto mais você vai ouvindo, você vai lendo, você vai entendendo, a fé vai gerando dentro de você. A fé vai crescendo. Porque antes nós não tínhamos fé. Antes nós andávamos baseado nas coisas do mundo aí. Você tem que adorar santo tal ali, tá certo. Você tem que fazer reza de fulano de tal, tá certo. A gente era baseado com as coisas que a religião colocava na frente da gente. Você tem que estar lá, tem que ter a hóstia, tá certo, eu vou ter a hóstia. Aquilo que era colocado diante de nós andávamos dessa forma. Se tivermos em outra religião, tem outras práticas que tem que se fazer,
para você estar ali dentro. Tudo era baseado no que a religião nos diz. Mas as coisas de Deus são baseadas na fé. Se tu tem fé, tu vai agradar a Deus. Se tu tem fé, tu agrada a Deus. Deus se agrada com você. A fé que a Bíblia fala não é algo que se pode comprar. Não é algo que você pode moldar e fazer a sua fé. Não é algo que você possa fazer com seu esforço físico. Não, a Bíblia fala que a fé vem do ouvir, só ouvir da palavra. Quantos aqui ouviram a palavra, ouviram, chegou um momento que não aguentou mais e expressou a sua fé. Expressou sua fé como? Entregando a sua vida a Jesus. Amém. Ninguém aqui foi forçado. Ninguém aqui foi colocado na parede para aceitar. Aceite. Não, aqui você ouviu a palavra. E a palavra começou a mexer com você. Começou a produzir algo dentro de você. Produziu fé, que foi lhe enchendo de fé. E chegou um momento que você não aguentou mais. Você chegou, eu quero isso, eu quero a Jesus, eu quero entregar minha vida a esse Deus, eu quero conhecer esse Deus. E tudo isso foi movido pela palavra. Tu és maravilhoso. Tudo isso veio através da palavra de Deus. Aleluia, Pai. Como nós vamos ficar baseados em profecias, em coisas que estão sendo lançadas aí, em doutrinas de religiões? Como nós vamos se firmar nisso? Sim, Deus. Se é a palavra que nos sustenta, como nós temos que se firmar nessas coisas? Eu sei que Deus, se Deus quiser, Deus usa qualquer um para dar uma profecia, para falar algo de sua vida. Deus usa. Mas da forma que está sendo exposta aí, isso aí não existe. Se bota no Facebook, é profecia toda hora. É gente falando, tá com dor de cabeça? Eu tô sabendo que você tá com dor de cabeça. Mais de 1000 pessoas ali, uma ou duas vai ter que ter dor de cabeça ali. Então essas pessoas são presas por essas coisas. Nós não podemos estar presos nessas coisas. O nosso sustento é a palavra de Deus. Não temos como se agarrar em mais nada. Temos que nos agarrar na palavra. Essa palavra tem que estar escrita na tábua do teu coração. Para que você não esqueça e não venha pecar contra teu Deus. Aleluia. Então este homem aqui ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Ele em algum momento ele ouviu, tem um homem aí que está curando as pessoas. Verdade. E aquele homem vai até Jesus, se prostra até o Senhor. Ele que era um homem de autoridade naquele lugar. Ele vai, se humilha diante do Senhor. Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu tenho homens que está sob meu comando. Eu digo vai, ele vai. Eu digo volta, ele volta. Eu digo o servo faz, ele faz. Mas eu não sou digno que o Senhor esteja em minha casa. Aquele homem se humilha diante do Senhor Jesus. A soberba, a arrogância não vai nos trazer nada diante de Deus. Só o afastamento de Deus. Porque Deus rejeita o soberbo. Rejeita a arrogância. Deus dá graça aos humildes. E aquele homem foi humilde. Por que Jesus ouviu aquele homem? Aquele homem não era judeu. Por quê? Nós vemos a serva... Esqueci até o nome agora. Não, deixa lá. Glória a Deus. Este homem se humilhou. Se humilhou e teve a sua bênção. A sua bênção veio. Sim, Jesus. Jesus entregou a bênção dele, porque ele reconheceu. Ele viu que Jesus ali era maior do que ele. Ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu ali que Jesus era o Filho de Deus. Nós vemos também João Batista quando está ali batizando, pregando ali. Quando Jesus se achega a ele, Aleluia. e ele olha para Jesus, ele disse: o Senhor vem para que eu lhe batize? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem que eu lhe batize? Amém. Jesus diz: a palavra tem que se cumprir. João Batista disse: eu não sou nem digno de desamarrar as tuas sandálias.
Eu não tenho essa dignidade de amarrar as tuas sandálias, Senhor. E o Senhor vem para que eu te batize? Mas as palavras tinham que se cumprir. Mas João Batista se humilhou diante do Senhor Jesus. Ele reconheceu que ele é o Filho de Deus. E quem somos nós para se achegar diante de Deus? Aleluia! Não temos nada que vai nos levar diante de Deus. Não podemos fazer nada. O único que pode nos levar a Deus é Jesus. Ele que nos leva. Porque Ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida por nós. Ele aplacou a ira de Deus. A ira de Deus é cair por cima de nós. E Jesus pagou o nosso preço. Pagou o que nós devíamos a Deus. A palavra diz que nós não fomos comprados com ouro e prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Muitos estão jogando fora o que ganhou, o que Jesus deu. Estão jogando fora devido às suas vontades, expressando a vontade do seu coração. Você sabe que nós somos podres, nós somos maus, e se deixarmos a maldade que está dentro de nós falar, o Espírito não fala mais. E muitos aí estão deixando a maldade falar, estão se afastando de Deus sem saber, sem entender que está se afastando de Deus a cada dia. Nós temos que estar sempre humilhados, reconhecendo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador em nossa vida. Porque sem Ele, nós estávamos perdidos, longe de Deus. E Jesus veio para nos unir, para nos levar novamente para Deus. Aqui dessa passagem também eu tiro a humilhação. Aquele homem se humilhou diante do Senhor Jesus. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que nós somos pecadores. Apesar de estarmos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós ainda pecamos, nós praticamos erros, fazemos coisas erradas, pensamos coisas erradas, falamos coisas erradas. Muitas vezes deixamos a carne falar. E nós temos que estar em constante humilhação diante do Senhor, olhando para nós mesmos e vendo que sem Jesus nós não somos nada, porque é Ele que nos conduz. Amém. E se vacilarmos, vamos cair, meus irmãos. Temos que estar firme. O 1 Pedro 5, Pedro aqui nos fala, o apóstolo Pedro nos diz que devemos estar humilhados diante do Senhor, diante da potente mão de Deus. 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 ao 6. Aqui Pedro fala: semelhantemente, vós jovens, submetai-vos aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. É Deus que nos exalta, e é no tempo dele. É isso que Pedro fala aqui, nós temos que estar sempre humilhados. Se tu na igreja tu tem tua função, faça a tua função. Não se meta em funções que não são suas. Ande em união com seus irmãos. Ande em perfeita união. Não fazendo coisas que venham denegrir a imagem do seu irmão. Não venham fazer coisas que vá escandalizar o seu irmão. Ande em humilhação, reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada. E no tempo certo, o Senhor vai nos exaltar. É no tempo dele. Em Lucas 18, Lucas nos fala. Lucas capítulo 18, versículo do 10 ao 14. Aqui o nosso irmão Lucas fala do fariseu e o publicano. Aqui ele nos diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, prostrado em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te
agradeço, porque não sou como os outros homens, extorquiadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano estava em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa. Amém. Enquanto o fariseu falava dele mesmo, o publicano se humilhava diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É assim que nós devemos andar. Somos pecadores. A graça vem sobre nós, mas ainda fazemos coisas erradas. Aquele que se exalta será humilhado. Você vê que o fariseu aqui fala dele. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu não sou extorquiador, não sou adúltero, não sou ladrão. Mas não sou também igual a esse publicano. Ele falava dele mesmo. Nós temos que nos reconhecer que sem a forte mão de Deus em nossa vida, estávamos perdidos. Aqui também nós tiramos dessa passagem que o centurião não foi egoísta. Ele não foi até Jesus para pedir algo para ele. Ele foi para pedir algo para o seu servo. Ele poderia chegar ali, o servo que morra lá, eu vou pedir para mim. Mas não, ele foi até a Jesus e pediu para uma pessoa, ele rogou para uma pessoa, ele clamou por outra vida. É esse espírito que o cristão tem que ter, clamar por seu irmão, carregar a dor do seu irmão. Amém, Jesus. É ajudar, é contribuir no mundo espiritual. E o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 17, Tiago aqui fala: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício. O apóstolo Tiago nos diz que devemos confessar uns aos outros o nosso pecado, as coisas que fazemos de errado, e orar um pelo outro. Se fizermos algo que não agradou a Deus, nós devemos chamar o nosso irmão e confessar a ele. E ali, um orar pelo outro. Porque o apóstolo Tiago fala que a oração de um justo é eficaz. A palavra nos diz aqui também, no 17, ele fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de tempo de 3 anos e 6 meses. Tiago quer nos mostrar aqui que Elias era um homem igual a gente. Era uma pessoa igual a gente. Ele sofria com as aflições desta vida, ele pecava, ele fazia coisa errada, ele pensava coisa errada. Era um homem igual a gente. Mas Tiago nos diz que ele orou e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Porque aquele homem tinha uma comunhão com Deus. Aquele homem era justo diante de Deus. Mas apesar de ser justo diante de Deus, ele andava como nós andamos aí. Às vezes pensa alguma coisa errada de um irmão. Às vezes você faz algo errado. Ele era um homem como nós, sujeito às paixões que nós temos. Mas aquele homem orou e a palavra diz que não choveu. Então Tiago nos ensina: confessai as suas culpas, né, uns aos outros, para que um ore pelo outro. Aqui também eu tiro um exemplo de fé deste homem. Um exemplo de fé. Aqui em Hebreus 11. Aqui a palavra de Deus nos diz. Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aqui o escritor de Hebreus, que alguns falam que foi o apóstolo Paulo, mas não sabemos se foi Paulo que escreveu Hebreus. Ele aqui fala que é necessário que estejamos fé para agradar a Deus. E ter o entendimento que Deus é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aqueles que buscam a Deus, temos que ter a fé que Deus é para nos ajudar. Deus nos ajuda. Deus supre a nossa necessidade. Amém. Agora, tudo isso vem pela fé. Aqui, Hebreus 11:1, aqui a palavra fala: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não vistas. Então quer dizer o quê? Que a fé é uma coisa que você não vê, você não pega, você não sabe, não tem sabor, mas você sabe que aquilo existe, você entende em seu coração que aquilo existe. Você vê Deus, você vê Jesus, mas você sabe que Ele está dentro de você. Você sabe que Ele está morando dentro de nós. Nós não vemos. Isso é a fé. Uma coisa que você não vê, mas você sabe que está ali. Você tem a sua convicção que Ele está ali. Jesus está aqui. Por que eu digo isso? Jesus está aqui. Porque Jesus não é filho do homem e nem é homem para que minta. Aleluia. A sua palavra diz que onde estiver 2, 3 reunidos, aqui Ele está. Então, eu creio que o Senhor está no meio de nós. Ele passeia no meio da sua igreja. Aleluia, Jesus. Sinta-se à vontade. Nós vemos também em Gênesis, ali fala de Abraão, a fé de Abraão. Abraão já com seus 100 anos por aí, Deus faz uma prova de Abraão. Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu depois dessas coisas que Deus prova a Abraão. Ele diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te direi. Olha o que Deus faz com Abraão. Abraão tinha a promessa que Deus ia dar um filho a ele. Sara era estéril, já tinha quase seus 100 anos, estéril. E Deus promete que ela ia gerar um filho. E Deus abre a madre de Sara e Abraão gera um filho com Sara. E Abraão, o único filho dele, o filho que ele mais amava, a promessa que Deus já tinha prometido há anos a Abraão, que ele ia ter um filho, ia ter um herdeiro. E o herdeiro vem e Abraão ama esse menino, mas Deus ali pede esse menino como sacrifício. Eu quero teu filho como sacrifício. E aí? Eu creio que Abraão ali ficou atordoado. O filho que ele gostava, o único filho, eu quero como sacrifício. Vai para Moriá, e o monte ainda vou te dizer onde é. E Abraão ali, pega a lenha, pega 2 servos, um jumento e segue para Moriá. Imagine a cabeça de Abraão como estava ali. Rapaz, Deus me prometeu e agora Deus vai tirar? O que é isso? Imagine, mas aquele homem obedeceu. Aquele homem não voltou atrás. Ele poderia dizer: não, meu filho não. Oxê, que é isso? Mas aquele homem calou a boca, não murmurou e foi até Moriá para oferecer o filho. E a palavra de Deus fala no Gênesis 22, 11 ou 12, a palavra que diz: e o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponha a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus. Amém. Vendo que não me negaste a mim o teu filho, teu único filho. Amém. Então, Deus fez uma prova de Abraão.
E Abraão foi ali, sem murmurar, e foi entregar o seu filho. Mas a palavra diz que quando ele suspende a mão para imolar o filho, o anjo brada do céu: não, Abraão, não faça nenhum mal você, seu menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Aquela fé que aquele centurião chegou diante do Senhor: Senhor, fala só uma palavra e meu servo será curado. A fé de Abraão, que pegou seu filho, seu único filho, para levar para sacrificar a Deus. Ele nem sabia o que ia fazer ali, mas foi com fé. Eu creio no coração dele, Abraão pensava: não, Deus não vai deixar assim. Ele é o filho da promessa. Se este menino é a promessa de Deus, Deus vai matar e vai ressuscitar. Eu creio que Abraão pensava isso. Mas Abraão foi. Ele não retrocedeu. É essa fé que nós temos que ter. É essa fé que temos que deixar gerar dentro de nós. Ouvindo a palavra de Deus. Nascendo essa fé como uma fonte de água viva. Jesus disse: eu vou te fazer de ti uma fonte de água viva. E vai brotar para a eternidade. Amém. Se o teu marido não está na presença do Senhor, se teu filho não está na presença do Senhor, se teu amigo, a tua mãe, teu pai, a tua família não está na presença do Senhor, tenha fé. Pela fé, eles virão para a presença do Senhor. Pela tua fé, eles virão. Porque a tua fé vai maravilhar Jesus. Senhor, diz só uma palavra. Só uma palavra, Senhor. E meu servo será curado. Então tenha fé, meu irmão. Procure trabalhar a tua fé ouvindo a palavra de Deus. É a palavra que transforma o homem. Olha o que nós já passamos aqui. Quantas almas já vieram através da palavra. Não foi através de mim. Eu não faço nada, não tenho poder de nada. Quais almas já se converteram aqui? Aleluia. Pelo ouvir da palavra. Nós viemos estar ouvindo a palavra do Senhor. Nos humilhando diante do Senhor. E reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Somos pecadores. Fomos remidos pelo sangue de Cristo. Fomos lavados. Mas ainda pecamos. Ainda fazemos coisas erradas. E quando o Senhor tocar em nosso coração, trazendo arrependimento, nós temos que obedecer. Seja quem for. Se o Senhor trouxe arrependimento sobre você, você tem que ir pedir perdão. Essa semana aconteceu algo comigo. Eu estava em uma situação que estava tomando raiva de um irmão, devido a uma situação que estava acontecendo. Eu não vou citar nome para não ter confusão. Mas eu estava já ficando meio chateado com esse irmão. E eu ia para casa chateado, falava com Patrícia: rapaz, cuidado com esse negócio, para não estar gerando algo dentro de você. Mas a agonia, a coisa, não deixava eu pensar que esse conflito contra o meu irmão estava me gerando algo que estava me afastando de Deus. E eu sem pensar, só olhando para aquela situação, e não estava pensando que eu não estava fazendo a vontade de Deus. E ali, aquela agonia, aquela coisa, e aí eu comecei a orar, fui orar de manhã, orando a Deus, e Deus fala: vá pedir perdão ao seu irmão. Vá pedir perdão ao seu irmão. E ali eu não cogitei, na mesma hora eu liguei para o irmão: tá em casa? Tô. Peraí que eu tô indo aí. Fui lá. Foi fazer o que? Vem fazer o que aqui? Eu vim pedir perdão a você. Aí ele ficou: perdão de quê? De quê, rapaz? De quê? Eu disse: não, meu irmão, eu penso mal, eu falo mal, minhas atitudes às vezes são más, eu julgo, eu quero o seu perdão. E ali ele deu perdão. E hoje, naquele mesmo momento, aquele peso saiu das minhas costas. Aleluia. Aquilo que estava me amassando, ó, eu sem perceber, mas aquilo que estava me amassando, me deixando longe de Deus. E eu fui ali, pedi o perdão, e aquela agonia saiu, ó, sumiu. Então nós, servos do Senhor, não temos que estar com mágoa com ninguém.
querendo trazer maldade para cima dos outros. A palavra de Deus fala que nós temos que estar em paz com todos. Todos nós temos que estar em paz. Nós não vamos nos misturar. Aí já é outro problema. Não vamos fazer o que os outros fazem. Mas nós, como cristão, como servo de Deus, temos que andar em paz. Com outras pessoas de outra religião, ou as pessoas que creem em outra coisa, pessoas que não creem em Deus. Temos que andar em paz. Não vamos fazer o que eles fazem. Porque sabemos que isso desagrada a nosso Deus. E devemos estar em constante pensamento, sempre pensando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando como Deus quer que eu ande, eu estou fazendo as coisas que Deus quer, sempre questionando a Deus, Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade? Será que os meus pensamentos estão bons diante do Senhor? Graças a Deus o Senhor falou comigo. No momento eu fiquei triste, por estar fazendo coisa que não está agradando a Deus, mesmo eu não tendo entendimento, porque eu deixei a vontade do meu coração falar mais alto, eu não estava entendendo ali, a raiva estava falando mais alto, mas no mesmo instante eu fiquei alegre, porque o Senhor ainda fala comigo. O Senhor ainda escuto a voz de Deus. Ainda escuto a voz de Deus. Eu fiquei alegre também. Pela situação não, fiquei triste, mas eu fiquei alegre porque eu escutei, ainda estou sensível à voz de Deus. Quantas pessoas aí Deus falou e agora não fala mais? E as pessoas estão caminhando de acordo com a sua vontade. Eles não estão mais com Deus. Eles caminham pelas suas pernas. E não estão mais sensíveis à voz de Deus. E é isso que nós temos que estar, meu irmão, humilhados diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada. Se eu estou aqui pregando hoje, porque o Senhor me sustenta. Amém. Isso não vem de mim, isso não é meu. Se Ele me deu, eu estou com esse dom de pregar, foi porque Ele que me deu. Aleluia. E eu não posso manipular o dom de Deus. Ele me deu e eu tenho que fazer a vontade dEle. Me reconhecendo que eu não sou nada diante dele e sou necessitado da sua graça. Eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Que traga pensamento, traga questionamento. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou tendo essa fé como esse centurião, se quando vier algum problema sobre minha vida eu vou ter essa fé. Tudo que está sendo guardado no meu coração, toda a palavra que está vindo, chega no momento da dificuldade, será que eu vou ter essa fé? Será que eu vou ter que expressar, Senhor, diz só uma palavra. Diz só uma palavra, Senhor. E tudo na minha vida ficará bem. Então, deixa a fé gerar no teu coração. Ouve a palavra, nós temos o culto aqui, tem o culto lá na igreja do pastor Flávio, tem a palavra, está em tua mão. Deixa gerar a fé dentro de ti. Para quando chegar o dia mau, você está forte. Você está avivado. Você tem essa fé do centurião. Diz só uma palavra, Senhor. Diz só uma palavra que minha vida vai melhorar. Diz só uma palavra, Senhor, que as portas vão abrir. Aleluia. Diz só uma palavra, Senhor, que meus irmãos vão se converter. Amém. Glória a Deus. Diz só uma palavra, Senhor, que minha família virá para a tua presença. Então devemos pensar nisso. Devemos estar constantemente pensando nisso. Senhor, estou fazendo a tua vontade, Senhor. A minha fé, Senhor, está sendo uma fé inabalável. Senhor, Tu está comigo ainda, Senhor. Ainda eu consigo ouvir a tua voz, Senhor. Para que no dia mau nós não venhamos cair. Para que no dia mau nós não venhamos abalar. Devemos estar na rocha, e essa rocha é Jesus. Amém. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus, amém.